Vamos então resolver o exercício número 2 do conjunto de exercícios extra de paralelepípedos. E o enunciado é o seguinte: as dimensões de um paralelepípedo retângulo são proporcionais a 5, 4 e 3. Sabendo que a sua diagonal mede 20 raiz de 2, calcule o volume do paralelepípedo. Portanto, nós sabemos que as dimensões do paralelepípedo, que são as dimensões A, B e C, comprimento, largura e altura, são proporcionais a 5, 4 e 3, respectivamente. Então podemos dizer que A é igual a 5K, em que K é constante de proporcionalidade, B é igual a 4K e C é igual a 3K. Como nós sabemos que a diagonal, nós sabemos o valor da diagonal e sabemos como é que ela é calculada em função das três dimensões do paralelepípedo, sabendo que A é igual a 5K, B é igual a 4K e C é igual a 3K, basta substituirmos os valores da A e B e C por estes valores e com o valor de 20 raiz de 2, nós vamos calcular a nossa variável que aparece aqui nesta equação, que é a variável k. Então ficamos com 20 raiz de 2 é igual a 5k ao quadrado, está 25k ao quadrado, mais 4k ao quadrado, que dá no fundo 16k ao quadrado, mais 3k ao quadrado, que vai dar 9k ao quadrado. Somando isto vamos ter 50k ao quadrado, ou seja, o k pode sair para fora da raiz porque tem índice 2, simplifica com a raiz, a raiz quadrada, ficamos com k vezes raiz de 50. Ou seja, resolvendo em ordem a k, obtemos que k é igual a 20 raiz de 2, o raiz de 50 está a multiplicar num membro, passa para o outro membro a dividir. É dividir por raiz de 50. Racionalizando o denominador, para racionalizar neste caso basta multiplicar por raiz de 50, portanto racionalizar é eliminar a raiz no denominador. Se multiplicarmos o denominador por raiz de 50, vamos ficar com raiz de 50 ao quadrado e desaparece a raiz, não é? Contudo, para que a fração se mantenha equivalente, nós temos que multiplicar também o numerador por raiz de 50, não é? E então fica 20 raiz de 2 vezes raiz de 50 e em baixo fica raiz de 50 vezes raiz de 50. Simplifica então, ficamos com 50 no denominador e em cima ficamos com 20 raiz de 2 vezes raiz de 50. O produto dos raízes com o mesmo índice é a mesma raiz e multiplica-se os radicantes, não é? Neste caso fica 2 vezes 50, ou seja, fica 20 raiz de 100. Raiz quadrada de 100 é 10, como nós sabemos, 10 vezes 10 dá 100, portanto fica 20 vezes 10 dividido por 50, simplificando, obtemos k igual a 4. Sabendo k, basta substituir os valores em A de k por 4 e obtemos imediatamente as dimensões, as três dimensões do paralelepípedo. Neste caso serão 20, 16 e 12 cm. Sabendo as três dimensões, calculamos o volume. O volume é exatamente o produto das três dimensões, ou seja, 20 vezes 16 vezes 12, o que vai dar 3.840 cm3, ou se quisermos reduzir a litros, portanto a vírgula anda 3 casas para a esquerda, fica 3,84 litros. Vamos então analisar dinamicamente este problema e vamos, em primeiro lugar, perceber o que é que significa quando nós dizemos que a diagonal de um paralelepípedo é igual a 20 raiz de 2. Portanto, temos aqui o segmento de reta de comprimento 20 raiz de 2. Sabemos que este segmento de reta tem como origem a origem dos eixos e um ponto no espaço. Não sabemos qual é esse ponto, não é? Mas sabemos que o comprimento, a distância que vai deste ponto àquele é exatamente 20 raiz de 2, que é a nossa diagonal. Portanto, o que é que significa no nosso caso? Significa que o ponto P vai pertencer a uma superfície esférica, né, de raio igual a 20 raiz de 2. Ou seja, nós vamos ter uma esfera de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 800, sendo que 800 é 20 raiz de 2 ao quadrado, né? Porque a forma geral de uma esfera é x ao quadrado, uma esfera centrada na origem dos eixos. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a r ao quadrado. Ora, r é igual, exatamente 20 raiz de 2, não é? E, portanto, 20 raiz de 2 ao quadrado vai dar 800, fizemos as contas. Portanto, este nosso ponto P vai ser um ponto algures nesta superfície, não é? Por outro lado, quando nos é dito que as dimensões do paralelepípedo são proporcionais a 5, 4, e 3, geometricamente significa o quê? Significa que o ponto de coordenadas 5K, 4K e 3K é um ponto do paralelepípedo e que vai estar na interseção da reta que é definida pela origem
e o ponto 543, não é? Como já vamos ver aqui em pormenor. Como foi dito, então, as dimensões do paralelepípedo são proporcionais a 543, nós vamos desenhar aqui no espaço o ponto de coordenadas 5, 4 e 3. O que é que significa? Significa que é este ponto aqui, não é o ponto do paralelepípedo, é o ponto referente ao nosso paralelepípedo depende da constante de proporcionalidade que nós vamos calcular e que já calculamos anteriormente, que é 4. Portanto, ele vai estar algures nesta reta que nós vemos aqui, esta reta a vermelho, definida por que pontos? Pela origem e pelo ponto de coordenadas 5, 4, 3. Não sabemos se o ponto coincide. Se o ponto coincidir com o ponto 5, 4, 3, significa que a constante de proporcionalidade é igual a 1. Se a constante for inferior a 1, estará algures por aqui, né? Ou até para baixo, se for negativa, ou então estará para cima se for positiva e maior que 1, não é? É essa questão que nós temos que calcular. Mas não esqueçamos que o que nos vai dar a indicação de onde é que está o ponto tem a ver com a condição anterior. Nós sabemos que a diagonal, não é, é um ponto pertencente à esfera que nós vimos anteriormente. Portanto, o ponto de interseção da reta definida pela origem e pelo ponto 543 com a esfera é que vai nos dar este ponto P, que é um ponto do paralelepípedo. E então vemos aqui exatamente o que eu disse, não é? Portanto, sabemos que o ponto vai estar nesta reta e, como nós sabemos que a interseção com a esfera é este ponto vermelho, significa então que aquele ponto é um ponto de coordenadas 5k, 4k e 3k com k igual a 4. Então vai-nos dar um ponto de coordenadas 20, 16, 12, né? Que são as nossas dimensões do nosso paralelepípedo, né? 20, 16 e 12, não é? Dá-nos exatamente a abscissa do ponto. Qual é a abscissa do ponto L? É este segmento de reta que vai daqui até 20. Qual é a ordenada? É desde a origem até aquele ponto, que é exatamente igual a esta, que é daqui até aqui. E qual é a altura? A altura é exatamente esta coordenada, este segmento de reta que é igual a este aqui, no eixo dos Gs. Portanto, o nosso ponto L vai ter de coordenadas 20, 16, 12, que são exatamente as três dimensões do paralelepípedo. Aqui também podemos ver em pormenor o comprimento da diagonal, que é 20 raiz 2, ou seja, 28.28, não é? Vamos então ver dinamicamente no GeoGebra, para entendermos melhor esta questão. Nós temos aqui um seletor que nos define exatamente o comprimento da diagonal. No nosso, já vimos que se fizermos variar a diagonal, variamos o diâmetro da esfera, como é evidente, não é? Nós vimos. No nosso caso, a diagonal vai ser igual a 20 raiz 2 e temos aqui o valor pré-definido, já estamos com o comprimento pré-definido para a diagonal igual a 20 raiz 2. Então agora vamos ver o pormenor da questão do ponto, não é? Portanto, o nosso ponto de referência vai ser o ponto de coordenadas 5, 4, 3. Portanto, 5 de abscissa, 4 de ordenada e 3 no eixo dos Gs, de cota, né? Portanto, o que nós sabemos é de duas condições. O nosso ponto, a nossa diagonal, né, vai estar, nós tínhamos visto que a diagonal, o ponto que define a diagonal no paralelepípedo vai estar na esfera. Contudo, a esfera tem milhões de pontos, não sabemos qual é o ponto, mas sabemos a segunda condição. A segunda condição é que o ponto vai pertencer a uma reta que passa pela origem e que passa por este ponto. Isto é, as dimensões são proporcionais ao ponto, às coordenadas deste ponto, 5, 4 e 3. Não é assim? Como vamos ver agora. Portanto, vamos ter uma reta que vai passar por estes dois pontos. Cá está a reta. Vamos parar outra vez para mostrar. Portanto, esta reta vermelha é a reta que vai definir a segunda condição para definirmos a posição do ponto P e ele vai interceptar a esfera naquele ponto, não é assim? Vamos já ver. Esse é o ponto que define a diagonal. Portanto, cá está. Este ponto P tem duas condições. Pertence à superfície da esfera e pertence a esta reta. São as duas condições. Portanto, definido isto, este ponto define as coordenadas. Este ponto define as coordenadas
do paralelepípedo, como já vimos, não é? Portanto, abscissa, ordenada e cota. Não é? Podemos ver aqui o pormenor da diagonal, como já vimos. Começamos por calcular a diagonal da base e depois, considerando o outro triângulo retângulo vertical, calculamos a diagonal do paralelepípedo. Diagonal é igual a 20 qualquer coisa, não se vê bem, portanto 20, 29 ou 20, 28, é isso, 20, 28. E o volume, neste caso, aqui mostra que o seletor da altura não tem significado, aqui não funciona, não precisamos da altura, porque a altura está subentendida com a altura do paralelepípedo está definida a partir da proporcionalidade das três dimensões relativamente ao ponto 543 e, portanto, corresponde à cota do ponto L, como vamos ver aqui. Neste caso, o ponto L é de coordenadas 20, 16, 12, cá está, portanto, a altura do paralelepípedo é igual a 12 unidades de comprimento, neste caso centímetros.